Oi, pessoal, tudo certo? Muito prazer, meu nome é Yuri. E vamos dar uma olhada em como que a gente consegue criar um cliente aqui HTTP para fazer requisições utilizando o Micronaut, legal? Qual que é a ideia, pessoal? No nosso cadastro de autor, se a gente for dar uma olhada aqui na classe de request, a gente recebe as informações do nome, e-mail e descrição, certo? O que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte agora. A pessoa vai informar para a gente ali dois novos campos, tudo bem? Vai informar o CEP, que é uma string, e vai informar também o número da residência aí desse autor ou autora, que eu vou deixar também como string, pessoal, porque pode ter aqueles casos, né, da pessoa morar ali numa casa um A, um B, um C, por exemplo. Então, vou deixar como string só para simplificar, facilitar a nossa vida, certo? E vou deixar só essas duas informações para a gente fazer um cadastro de endereço bem simples também, legal? A única coisa que eu vou fazer, pessoal, aqui é dizer que, em ambos os casos, essas informações são obrigatórias, ou seja, não podem vir nulas, certo? O que a gente vai tentar fazer aqui então? Bem, a gente vai ter que vir aqui, né? E, dado esse endereço do CEP que a pessoa passou, a gente vai consultar em um outro serviço, um serviço externo, aqui ao nosso, a informação desse CEP, e esse CEP vai retornar para a gente ali a rua, a cidade e o estado desse endereço, né? Dado esse CEP, a gente vai fazer essa requisição para o serviço, vai retornar para a gente aí qual que é a rua, a cidade e o estado. Legal? Então, vamos começar. Já falamos aqui que nossa classe de request espera um CEP, né? Espera ser passado um CEP na hora da requisição. O que a gente vai fazer aqui então? Aqui no nosso controller, antes da gente criar o autor, né, de pedir lá pro DTO, né, de entrada, para nossa classe de novo autor request criar, ser convertida para um autor, a gente vai ter que fazer uma requisição para um serviço externo, legal? E para isso, a gente vai precisar utilizar um client aí, HTTP. Vamos tentar traçar um paralelo aqui com o Spring e tentar ver quais são os tipos de client que a gente pode utilizar para realizar esse tipo de tarefa, né? Pensando no Spring, a gente tem ali dois tipos de client que a gente consegue utilizar, basicamente, tá bom? Que são os clientes programáticos, isso é, explícitos, e os declarativos. Um cliente programático seria lá como um REST template, ou o web client, né, do Spring Reativo, eu acho que é esse o nome lá, que dá para a gente usar também, onde a gente de forma programática, né, de forma explícita, vai fazendo o passo a passo da requisição. E o Spring também permite que a gente faça um client de forma declarativa, utilizando aí projetos como o OpenFem, certo? Então, se a gente for pegar essa ideia do OpenFem, né, a gente vai criar lá uma interface como se fosse um repositório ali, e a gente vai anotar essa interface com algumas informações, por exemplo, qual que é o tipo do verbo HTTP que vai ser feita a requisição, qual que é a URI que vai ser feita a requisição, e o Spring lá, em tempo de execução, vai criar uma implementação dessa interface para a gente, certo? Aqui no Micronaut vai funcionar de uma forma similar. Bacana? Eu vou vir aqui na documentação, já deixei a documentação aberta aqui para a gente dar uma olhada. E na própria documentação do Micronaut, ó, item 7.3 está falando aqui sobre clientes HTTP de forma declarativa. E eu já deixei aqui aberto uma forma da gente... o exemplo, né, que ele dá de uma forma para a gente criar esse cliente. Basicamente, o que a gente faz aqui é criar uma interface e anotar ela com @client, informando qual que é o URI aí, qual que é o recurso, né, que a gente vai tentar bater. Uma coisa interessante, pessoal, a gente dá uma olhada aqui nessa documentação, é o quê? Ele está falando, né, explicando aqui cada passo a passo. Então, por exemplo, essa solução do @client vai ser usada para um valor relativo, né, nesse próprio servidor que a gente está agora. Então, seria, se a gente está rodando localhost 8080, ele ia fazer uma requisição aqui para localhost 8080/pets. Ele só está falando, né, que essa interface stage de Pet Operations, que é uma interface que ele cria lá em cima, só para definir algumas operações comuns, que vai ser reusada, legal? E o método save aqui, que é o método de fato que essa interface vai fazer a requisição. Além disso, pessoal, aqui um pouco mais abaixo da documentação, ele tem uma coisa muito importante para a gente dar uma olhada, que são os tipos de retorno que a gente pode utilizar no nosso HTTP client, nosso cliente declarativo aí. Então a gente pode utilizar o tipo publisher, a gente pode utilizar aqui HTTP response, a gente pode utilizar também o tipo publisher, né, que emite aí um POJ, ou seja, que emite
uma classe nossa, do mesmo jeito que a gente pode estar utilizando aqui, na última informação, um simples por lá do Java, isso é uma classe com getters e setters e um construtor padrão. A gente pode retornar uma sequência, né, uma string, a gente pode retornar um completable future. Aqui nesse caso do publisher, né, a gente está falando ali para retornar padrões ali reativos, né, do RxJava, etc. E esse é um ponto importante para a gente notar, pessoal. Eu não vou me estender muito aqui nessa parte sobre aspectos reativos, legal? Sobre como que a gente consegue fazer essas formas assim, blocantes, não blocantes, o que é reativo, o que não é. Nesse vídeo aqui vai ter outros vídeos para explicar isso daí, tá? Explicar como o Micronaut trata isso. Mas o Micronaut, ele deixa aqui a documentação falando o seguinte, ó. Que tá falando aqui, né, que geralmente qualquer tipo reativo pode ser convertido para um publisher, né? Que é essa interface aqui que ele está utilizando. E aqui ele até dá os exemplos do RxJava, né, do Reactor, etc. E ele está falando também que a gente consegue retornar o completable future. Só que ele fala aqui também que, ó, qualquer outro tipo que a gente vai retornar vai resultar em uma requisição blocante. Ou seja, sempre que a gente retornar aí qualquer outro tipo que não for um desses tipos reativos, né, ou um desses tipos aí, por exemplo, completable future, vai retornar, aquela requisição vai ser blocante, ou seja, vai separado aquela thread, no nosso caso aqui a gente está falando da thread da requisição, para ser feito essa comunicação com o servidor na hora da requisição, certo? Aqui na documentação ele fala, né, que isso daí não é recomendado para outra coisa a não ser para testes. Justamente porque quando a gente está fazendo esse tipo de requisição, né, essa requisição blocante, a gente está parando ali uma thread no servidor. E, por exemplo, no caso do Micronaut, né, que ele está trabalhando ali com o Event Loop, essa requisição está vindo, aquela thread do Event Loop está parada enquanto a comunicação com o servidor, né, enquanto esse socket aí da request não for fechado para a gente continuar o fluxo padrão dele. Então isso daí pode sim ocasionar em algumas coisas, em alguns problemas de performance, tá bom? Mas, por agora, a fim de teste, né, a fim de mostrar como se implementa esse client, a gente vai estar utilizando aqui um tipo de retorno que vai ser blocante, legal? Em outros vídeos aqui do Micronaut, a gente vai ver como tentar contornar aí essas coisas do Event Loop e utilizando aí também talvez esses padrões reativos ou tentando utilizar outras formas aí de I/O não blocante, certo? De entrada e saída aí não blocante. Legal? Bacana. Feita essa explicação, vamos voltar aqui e tentar criar a nossa interface. No caso, vou voltar aqui para o código. Tá aqui. A gente vai ter que vir aqui e criar uma interface do Kotlin que eu vou chamar de endereço client. Só para seguir o padrão, né, de todo cliente HTTP aí ter esse sufixo client no final. Bacana? Qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente vai ter que informar para o Micronaut que essa interface é um cliente HTTP. Por isso, a gente vai lá e anota ela com @client. Além disso, eu vou informar aqui qual que é o endereço lá do nosso servidor, né, do nosso serviço externo. Eu estou passando aqui uma string diretamente no código, tá bom, pessoal? Mas existe como a gente ler também essa informação aí do application properties, né? No caso do Micronaut é o application YAML. Então tem como a gente também deixar essa leitura dessa URI de forma dinâmica para quando a aplicação sobe, pegar via variável de ambiente, etc. No caso aqui, para fim de teste, vamos deixar assim normalmente. E a gente vai ter que fazer aqui, né? A gente sabe que vamos ter que consultar aí um CEP, que é justamente o endereço lá que a gente vai estar passando, né? Que vai retornar para a gente a rua, a cidade e o estado. E para fazer essa consulta aqui no CEP, lá na nossa API, tá bom? É um método GET que a gente vai ter que fazer. A gente vai lá e vai fazer essa consulta, essa requisição no cliente, utilizando o método GET e informando qual que é o CEP que a gente está querendo passar ali direto na URI. Ou seja, como que vai ficar, né, essa URI aqui no final? Sempre que a gente for tentar fazer uma requisição utilizando esse cliente, no final ele vai montar uma URI parecida com esta. Fazer uma requisição, um GET,
para essa URI aqui, onde esse valor do CEP é o valor que vai ser substituído pelo valor do CEP que a gente está passando aqui como parâmetro, legal? Só para lembrar novamente, como a gente está utilizando aqui o mesmo nome, tanto aqui no tipo do parâmetro da string, quanto no nome do parâmetro aqui da função, o Micronaut vai lá e consegue fazer esse bind, consegue linkar um com o outro, legal? Bacana. O que está faltando aqui é a gente falar o seguinte, qual que é o tipo de retorno que nossa função aqui de consulta vai fazer, né? E eu vou pedir para ela retornar um HTTP response. E olha só, pessoal, eu fiz o import aqui errado, tá? O import veio do JavaNet. Eu não quero esse import do JavaNet. Eu quero o import do IO Micronaut HTTP. Bacana? E esse HTTP response é um tipo parametrizado, né? A gente tem que informar aqui qual que é o tipo do body, isso é, qual que é o tipo do corpo da resposta aqui para o nosso sistema Kotlin que vai ser convertido, né, para um objeto. E, nesse caso, eu vou falar que a gente vai converter essa resposta para um tipo chamado endereço response. Bacana? Tá vermelhinho aqui, significa que a gente não tem essa classe. Vamos criar. Então, vou criar aqui uma nova classe e um arquivo separado dentro do pacote de autores também, certo? E essa classe endereço response, pessoal, ela vai ser bem parecida com aquela classe que a gente criou para fazer a requisição, né, lá de um novo autor request. A gente pode falar que ela é um data class e onde cada um desses atributos dela, né, vai ser lá uma entrada no JSON. Então, a gente pode vir aqui e falar que é um data class e falar que essa cada um desses atributos, né, como por exemplo, rua, cidade, que também é uma string, e estado, também é uma string, tá vindo lá do endereço de resposta, né? Ou seja, quando a gente fizer aquela requisição, o Micronaut ele vai pegar o JSON de resposta e vai converter ele para esse objeto de endereço response, onde para cada uma das entradas do JSON vão virar aqui um atributo, né? No caso, uma property na nossa classe de endereço response. Legal? Se a gente dá uma olhada aqui no client, ó, o client está ok aqui, já está sendo compilado de uma forma bem legal. O que a gente tem que fazer aqui agora, pessoal? Bom, aqui no controller, até deixamos comentado, né, a gente tem que fazer uma requisição para um serviço externo. Ou seja, de alguma forma, a gente vai ter que ter aqui o endereço client e pedir para ele consultar aí o CEP. E da onde está vindo esse CEP? Lá da requisição. Então, aqui no nosso request, a gente pode vir aqui e passar um request.cep. Legal? E esse consulta, né, pessoal? Isso daqui devolve para a gente uma resposta aí, que é justamente o endereço response. Legal? Só que esse client aqui está vermelhinho porque a gente ainda não declarou ele na classe. Esse client tem que vir de algum lugar. E como será que a gente pode utilizar nesse client aqui no controller? Vamos pensar como que a gente fez com o repositório. Para utilizar o repositório aqui na classe, a gente pediu para o Micronaut injetar ele para a gente na classe, né? Ou seja, pegar aí uma instância desse repositor e injetar aqui na classe via construtor. A gente pode, pessoal, da mesma forma, vir aqui e pedir para o Micronaut injetar esse endereço client. E aí, em tempo de compilação, o Micronaut vai lá, vai gerar o código do client e já vai injetar ele aqui para a gente dentro do cadastra autor controller, legal? Bacana, ó. Já não está dando mais aquele erro de compilação. O que falta a gente fazer? Associar esse endereço da resposta na hora da criação do autor, né, com o autor, e no final seguir aqui o fluxo normal, salvar o autor no banco. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Nesse nosso método de request, eu vou passar o endereço response, legal? Aqui para ele como parâmetro. Ele está vermelhinho e eu vou falar para ele adicionar esse parâmetro endereço response aqui no método para autor. Legal? Só que olha que legal, pessoal. Nesse caso aqui, a gente está passando a classe, né, HTTP response diretamente para cá, para o nosso método de para autor. Eu não quero isso. Eu quero assim, ó. Você retornou o endereço para mim? Eu não preciso agora ter acesso
a esses comandos HTTP, né? A essa classe que encapsula aí o retorno HTTP, como verbo, como status code, etc. Eu só quero realmente ter acesso ao body da resposta, que é do tipo endereço response. O que a gente precisa fazer aqui então? Ó? Como essa classe endereço response daqui, ela é uma resposta HTTP, certo? Eu vou até deixar aqui explícito que ela é um HTTP response de endereço response, só para a gente ter, só para ficar claro aqui, né, nessa parte. Ela é aqui um HTTP response de endereço response. Isso daqui está encapsulando qual que é a resposta HTTP, né? Ou seja, está encapsulando tanto o body da resposta quanto o status code, headers, etc. Aí, todas as informações que o servidor pode passar para a gente na hora da resposta. O que a gente faz aqui então? Esse endereço response, o que a gente está interessado nele é o body, ou seja, o corpo dessa resposta. Só que, pessoal, se a gente der uma olhada aqui, ó, o IntelliJ está reclamando de novo, por quê? Se a gente passar o mouse em cima, a gente vai dar uma olhada, que é o seguinte, ó. Foi requerido para a gente o endereço response, ou seja, lá o parâmetro que a gente declarou nesse método para autor dentro do novo author request é do tipo endereço response. Só que aqui, esse body foi passado com o tipo endereço response interrogação. Por que essa interrogação? Pode ser que em algum momento o servidor pare de... A gente faça uma requisição, o servidor não entregue uma resposta para a gente, ou ele pare de enviar um body na resposta para a gente. Ou seja, esse body ele é completamente opcional. O cliente não sabe se o servidor vai enviar um body na resposta ou não. O que acontece nesse caso, pessoal? Como esse body aqui ele é opcional, o Kotlin coloca justamente esse operador de interrogação com o operador lá de no safety, para evitar que a gente tome no pointer exception na hora que estiver escrevendo um código. Só que aqui nesse caso, pessoal, eu tenho certeza, eu quero garantir para o Kotlin que existe um body ali na resposta. Por isso eu estou passando aqui esses dois sinais, tá bom? De exclamação, e justamente vai forçar o Kotlin aí a não utilizar esse operador de null-safety. A gente está garantindo para o Kotlin que esse body tem alguma coisa. Pessoal, o ideal, tá bom? Seria sempre a gente checar para ver se o body foi retornado ou não foi retornado para evitar aí alguns tipos de erro, certo? E para evitar também que nosso programa tenha um comportamento inesperado, ou seja, que lance uma exceção aqui por alguma coisa. No caso, eu estou passando isso daqui, tá bom? Tá indo um pouco contra o que o Kotlin faz, né? Só para ficar um pouco mais didático aqui a explicação do cliente, mas idealmente a gente poderia ter aqui se esse endereço response.body for nulo, e aí aqui a gente fazer alguma coisa, né? Sei lá, a gente vem aqui e pode retornar, por exemplo, return bad request, por exemplo, para a pessoa para falar assim, ó, você passou aí um endereço que não foi retornado. Aí nesse caso, a gente já está fazendo a checagem, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, a gente até já consegue fazer ter essa certeza aqui, né, que esse endereço aqui ele não vai ser nulo. Aqui no caso não precisa disso. Vamos continuar utilizando aqui as exclamações. Bacana? Boa, pessoal. Dentro do parautor, o que a gente vai ter que fazer agora? Transformar esse endereço response aqui em um endereço. Ou seja, a gente vai ter aqui uma constante endereço, que vai ser do tipo endereço, onde vai receber esse endereço response e também vai receber o número aí da casa da pessoa. E o nosso autor vai receber um parâmetro com esse endereço, certo? Para associar, para a gente conseguir associar, né, o autor a um endereço. O vermelhinho aqui significa que a gente tem que criar essa classe. Vou criar ela aqui em um arquivo separado. Bacana? E essa classe, pessoal, o endereço response, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai ter que falar primeiro que essa aqui é uma classe especial lá para o Hybrid conseguir salvar no banco de dados. Uma forma de fazer isso é transformar essa classe numa entidade. Só que aqui na modelagem, só para a gente ver de uma outra forma, né? Só para a gente tentar fazer isso de outra forma, eu quero que cada campo, né, cada atributo aqui dessa classe de endereço vire uma coluna lá na tabela de autor. A gente vai falar que
esse endereço é do tipo embeddable, ou seja, isso daqui vai transformar, né, basicamente com que cada uma das propriedades aqui dentro dessa classe endereço, quando for ser salvo o autor no banco, cada uma das propriedades vão virar aí colunas na tabela do banco de dados, certo? E aqui eu vou falar que esse número é uma dessas colunas, que é o número da casa. O próximo ponto, pessoal, é pegar essas informações do endereço response, como por exemplo, a rua, que é o endereço response.rua. Vou copiar aqui a linha, a cidade e o estado. Legal? Copiamos já aqui essas propriedades para funcionar. Bacana, pessoal. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nosso endereço request ainda não está compilando. Está falando que o autor não tem, né, aqui no construtor, não tem esse parâmetro endereço. Não tem problema. A gente pode vir aqui e colocar o endereço para o autor. E agora, ó, endereço request volta a compilar feliz e contente. Legal? Vou voltar aqui no nosso controller só para fechar o ciclo. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui a gente já viu, então vou apagar esse tipo de retorno aqui, deixar implícito novamente para a gente jogar o código. Aparentemente tudo certo. Vou vir aqui e pedir para subir o nosso servidor. E assim que ele subir, eu volto, a gente vai lá no Postman e tenta fazer uma requisição, beleza? Boa, pessoal. Subiu aqui nosso servidor. Vou vir aqui no Postman, até que a tela do Postman. Eu já deixei aqui uma requisição, né, mais ou menos pronta, passando o número e o CEP também, certo? Lá do autor. Vou fazer aqui essa requisição e vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai dar bom, como diz aí no dia a dia. Essa primeira requisição que eu faço aqui no meu computador, pessoal, é um pouco mais lenta, também porque eu tô com muito processo rodando aqui no computador, tá? No de vocês deve ser um pouco mais rápido essa primeira request. E olha só que legal, ó. Recebemos aqui o status de 201, ou seja, diz que foi criado. Só para confirmar, eu vou vir aqui no banco de dados. Vou até pedir para ele atualizar aqui a tabela de autor. Opa. Vou apertar aqui, ó, para atualizar a tabela. Só o Mac deixar voltar aqui assim. Boa. Ó, atualizou aqui a tabela de autor. E temos o nosso autor criado no dia de hoje. Rafael Ponte aqui com a rua. Nascimento Silva aí, ó, no número certo e tal. Bacana. Aqui na cidade de São Paulo. Então, pessoal, a gente conseguiu fazer esse client do Micronaut, né? Se a gente for dar uma olhada, o client, ele veio aqui, bateu nessa linha, né? Ele fez uma requisição, isso é, fez uma consulta externa para o serviço, para um outro serviço. Eu vou até mostrar aqui para vocês esse outro serviço rodando, ó, onde foi consultado aqui, né? Gerando endereço para o CEP. É um serviço também que está escrito em Micronaut, tá bom, pessoal? Isso aqui com Java, onde basicamente ele pega um endereço aleatório aqui. Ó, mostra que foi gerado o endereço para essa requisição, certo? E conseguimos pegá-la, geramos lá o endereço e salvamos no banco de dados. Legal, pessoal? Vamos só recapitular então o que a gente precisou fazer aqui para criar esse client com o Micronaut. Basicamente, a gente está utilizando como se fosse lá, né, fazendo com Spring, o padrão do OpenFEM. Então, criamos uma interface, tivemos que informar para o Micronaut, né, qual que é essa interface é um cliente, né, qual que é a utilização dessa interface, ou seja, que é um cliente HTTP aí do Micronaut, informamos o Micronaut também, né, qual que é o endereço para ele fazer essa requisição. No caso aqui, a gente está passando esse endereço via string pura, né, mas a gente pode estar pegando lá do application YAML, e criamos aqui um método de consulta, um GET no caso, onde a gente consegue passar uma string. Além disso, esse método de consulta, a gente está aqui esperando uma resposta do tipo HTTP response, legal? Pessoal, do mesmo jeito que a gente está utilizando aqui esse método com GET, a gente pode estar utilizando como se fosse um POST, como se fosse um PUT, como se fosse um PET. Basta vir aqui e substituir essas anotações, legal? Para o verbo, né, para o método HTTP aí que a gente quer. Além disso, pessoal, deixa eu vir aqui na documentação. A gente tem uma olhada também dos tipos de retorno que o Micronaut ele consegue utilizar, né, que a gente consegue fazer. A gente viu que o Micronaut recomenda que a gente utilize esses tipos de retorno não blocante, né, como Completable Future ou lá os publishers do RxJava, certo? Além disso, pessoal,
eu quero deixar aqui também claro uma coisa. Até agora, a gente só viu o caminho feliz. Ou seja, a gente foi lá, fez a requisição e a requisição deu certo. Só que o que acontece se essa requisição retornar para a gente um status diferente de 200, como por exemplo 400, 404, ou então retornar um erro de servidor, né, na faixa dos 500 ali. A gente ainda não viu aqui, tá bom? Na documentação mostra como tratar esses erros, o que acontece caso esse tipo de requisição dê algum erro. Legal? Só que a gente vai ver isso daqui em um outro vídeo, daqui a pouco mais pra frente a gente vai falar só sobre como trabalhar com erros aí em clientes HTTP com o Micronaut, certo? Por agora, só vimos o caminho feliz, isso daqui já vai ajudar a gente na hora de criar esses clientes HTTP aí e quando a gente precisar, né, fazer requisições para outros serviços que não estão na nossa máquina, legal? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima e tchau!